Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo de uma das plantas ornamentais mais versáteis e resistentes que existem, a Chlorophyton comosum. Muita gente conhece ela como clorofito, paulistinha ou gravatinha. É uma espécie que se destaca não só pela beleza, mas também pela sua funcionalidade. Para organizar o nosso bate-papo, vamos seguir 5 pontos principais. A gente começa com a identificação da planta e suas variedades. Depois passa para as aplicações ornamentais. Em seguida, vamos detalhar o que ela precisa para crescer bem, como propagar e cuidar. E por fim, vamos falar de uma propriedade incrível dela, a purificação do ar. Bom, vamos começar pelo começo. Para ter sucesso no cultivo, a primeira coisa é saber exatamente com que planta estamos lidando. Entender a classificação científica e de onde ela veio é fundamental. Então, falando de forma técnica, a Chlorophyton comosum é o que chamamos de uma herbácea perene. Ela pertence à família Asparagaceae e é originária lá do sul da África. E essa origem já nos dá muitas pistas sobre do que ela gosta em termos de clima e solo. E aqui está um ponto que faz toda a diferença. O sucesso no cultivo do clorofito depende, e muito, de saber qual é a variedade que se tem em mãos. Sabe por quê? Porque a necessidade de luz muda drasticamente de uma para outra. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Veja só, a variedade Vitatum, aquela com a listra branca no meio da folha, prefere meia sombra, luz indireta. Já a Variegatum, que tem o centro verde e as bordas brancas, assim como a espécie que é toda verde, se dão muito bem com sol pleno ou luz bem forte. Essa diferença visual é o segredo para saber onde colocar a sua planta. Certo, já sabemos como identificar. Agora, como a gente usa essa planta na decoração? É o que vamos ver nesta segunda parte, explorando a incrível versatilidade do clorofito, seja dentro ou fora de casa. A capacidade de adaptação do clorofito é impressionante. Ele funciona bem como planta de vaso, fica lindo em cestas suspensas, onde os estolões pendentes se destacam, sabe? Aquelas hastes longas com as mudinhas na ponta. Também é usado como forração no jardim, em jardins verticais e até naquela técnica japonesa do kokedama. Dentro de casa, o clorofito é um verdadeiro coringa no design. Ele traz aquele toque orgânico, aquela textura que quebra a rigidez dos ambientes. E a grande vantagem é que ele vai muito bem em locais com luz indireta, que é o comum na maioria das casas e escritórios. E essa citação resume perfeitamente o seu papel no paisagismo. Como forração, ele cria um tapete verde bem denso, de textura delicada. É perfeito para cobrir o solo embaixo de árvores ou em cantinhos com mais sombra, onde a grama comum não iria para frente. Agora a gente entra na parte mais técnica. Vamos detalhar quais são as condições ideais, os parâmetros do ambiente, para garantir que a planta cresça forte e saudável. Tudo começa pelo substrato, claro. O ideal para o clorofito é um solo que seja permeável, fértil e, principalmente, que drene muito bem a água. Uma boa mistura geralmente lava terra, matéria orgânica e algum material para arejar, como areia ou perlita. O pH ideal fica ali entre 6.0 e 7.0 e a estrutura do solo não pode deixar a água acumular de jeito nenhum para não apodrecer as raízes. Falando em água, o segredo é o equilíbrio. As raízes do clorofito são meio gordinhas, elas armazenam água, o que dá uma certa tolerância à seca. Mas água demais é fatal. A frequência da rega muda com a estação do ano. E um detalhe importante, ele é sensível ao flúor e ao cloro da água. E a umidade do ar, o ideal é que fique entre 40% a 70%, senão as pontinhas das folhas começam a ficar marrons. Para fechar os requisitos, vamos falar de temperatura e adubação. A temperatura ideal para ele fica entre 18 e 24 graus. Abaixo de 10 graus ele para de crescer e não tolera geada de jeito nenhum. A adubação deve ser feita na primavera e no verão, com um NPK balanceado ou adubos orgânicos. No outono e no inverno ele entra em dormência, então a gente para ou diminui bastante a adubação. Ok, a planta está crescendo bem. E se a gente quiser mais mudas? É exatamente isso que vamos ver agora. Como multiplicar o clorofito e quais os cuidados gerais para ele ficar sempre bonito. Basicamente, existem duas maneiras de fazer mudas. A primeira é por estolões, usando aquelas mudinhas que nascem nas pontas das hastes. É um método super simples e com uma taxa de sucesso altíssima. A outra forma é por divisão da touceira, que é basicamente separar a planta em partes menores, cada uma com sua raiz. Isso é ótimo para fazer quando for trocar a planta de vaso e já gera mudas maiores. Vamos ver o passo a passo do método mais comum, o dos estolões, que é bem fácil. Primeiro, a gente escolhe uma mudinha que já tenha umas raízes aparecendo. Depois, corta a haste que liga ela à planta-mãe. Aí é só plantar essa mudinha num vaso com substrato úmido e manter essa umidade. Em 2 ou 3 semanas, ela já vai estar bem enraizada. E a manutenção como é?
Olha, é bem tranquila. Não precisa de poda para dar forma. O trabalho principal é de limpeza. Tirar as folhas velhas ou amareladas e, se quiser, aparar as pontinhas marrons das folhas. Uma boa prática é sempre usar ferramentas limpas e esterilizadas para não passar doenças para a planta. E para finalizar, chegamos a uma parte fascinante, um benefício que vai muito além da beleza da planta e eleva o clorofilo a outro patamar. Fica a pergunta, não é? Será que uma simples planta ornamental pode realmente fazer alguma diferença significativa na qualidade do ar que a gente respira dentro de casa ou do escritório? E a resposta é um grande sim, e isso não é achismo, vem de uma fonte extremamente confiável, o famoso estudo sobre ar limpo da NASA, o Clean Air Study, que comprovou cientificamente a capacidade do clorofilo de filtrar poluentes comuns em ambientes fechados. Esse estudo da NASA é bem abrangente, mas a eficácia do clorofilo se destacou na remoção de 3 compostos orgânicos voláteis, os famosos COVs, que são muito comuns nos nossos ambientes. E que compostos são esses? Estamos falando do formaldeído, do xileno e do monóxido de carbono. São substâncias que muitas vezes estão presentes em materiais de construção, móveis e até em produtos de limpeza que usamos no dia a dia. Então, a grande conclusão é esta: o clorofilo tem um valor duplo. Ele não só embeleza o espaço, como também trabalha ativamente para deixar o ambiente mais saudável para a gente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Pensando em toda essa resistência, facilidade de cuidado e, principalmente, nessa capacidade comprovada de limpar o ar, qual seria o verdadeiro potencial de integrar essa espécie em larga escala na arquitetura sustentável e no design de interiores do futuro? É uma pergunta que aponta para um futuro sem dúvida mais verde e mais saudável.